Você está com as mãos cheias daquelas manchinhas escuras, ou talvez no rosto, já tentou de tudo para tirá-las, mas nada deu o resultado que você esperava? Meu nome é Elias Cima, eu sou esteticista especialista em manchas senis e hoje eu vou falar para vocês o que são essas manchas, quais são as principais causas e os principais tratamentos disponíveis e quais resultados você pode esperar de cada um. Fique com a gente até o final desse vídeo, que hoje você vai conhecer o único tratamento no mundo capaz de eliminar essas manchas de forma definitiva e com resultado garantido. O que são manchas senis ou manchas de idade? As manchas senis, na verdade é um nome popular dado para melanose solar, é um acúmulo de melanina que ocorre na superfície da pele, ocasionando aquelas manchinhas mais escuras nas mãos, no rosto e em outras partes do corpo. A principal causa dessa mancha é o fator genético. Esse fator genético é o que determina se a pessoa vai ter mancha ou não. Esse fator genético ele vem dos pais ou dos avós e algumas vezes pulam algumas gerações. Por isso é comum a gente ver meu irmão tem, eu não tenho, ou minha mãe não tinha, mas minha avó tinha. Então é muito comum a gente observar essa variação. Por que eu tenho e minha irmã não tem se é um fator genético? Porque você não herdou essa característica dos seus pais ou dos seus avós. O fator genético também é responsável por determinar em quais partes do corpo você vai ter maior incidência de manchas e qual a quantidade dessas manchas, em que idade que essas manchas vão surgir e quais serão as principais características dessas manchas. Então, o principal fator seria o fator genético que vai dar toda essa determinação inicial. A segunda principal característica que causa essas manchas é a radiação ultravioleta. Apesar de chamar melanose solar, o que indica que é o sol que provoca essas manchas, a gente associa isso muito ao sol porque o sol tem uma grande quantidade de radiação ultravioleta que incide sobre a nossa pele, causando essas manchas. Mas existem outros fatores que também expõem essa radiação sobre a nossa pele. Dentre elas são, por exemplo, aquelas lâmpadas brancas que a gente usava até pouco tempo atrás, aquelas que a gente lembra quando a gente quebrava uma lâmpada, tinha aquele pozinho dentro, aquela lâmpada fluorescente. Essas são as lâmpadas ultravioleta. Essas é que são as que têm maior incidência de radiação ultravioleta. Que é muito comum às vezes na cozinha, de casa, no ambiente onde a gente estava usando ela como lâmpadas econômicas. E elas são como verdadeiras bombas de radiação ultravioleta sobre a nossa pele. Se você fica exposto a uma lâmpada dessa o dia todo dentro de casa, você vai ter uma grande incidência de manchas na parte do corpo que fica exposta a essa radiação e provavelmente nem vai associar ela. E muitas vezes, quando eu estou atendendo algum cliente, o cliente fala para mim assim: mas Elias, eu não fico no sol, eu não tomo sol, por que eu tenho tantas manchas? E aí quando eu remeto esse assunto da questão das lâmpadas, a pessoa já fala assim: nossa, mas realmente onde eu trabalho eu fico o dia inteirinho embaixo de uma lâmpada dessa. Para vocês terem uma noção, aquelas câmaras de bronzeamento artificial nada mais são do que câmaras compostas por várias lâmpadas daquela que ficam bem próximas à pele durante um determinado tempo, causam bronzeamento, ou seja, uma hiperprodução de melanina. Então, essa radiação ultravioleta é que é o principal mal para a nossa pele. Também aquelas telas mais antigas, TVs de tubo, aquelas telas de computador de tubo e algumas telas talvez mais recentes também produzem essa radiação ultravioleta. Eu não sei afirmar exatamente qual a intensidade de radiação que cada uma dessas telas emite, mas aquelas mais antigas são as principais. Eu lembro até que antigamente, a pessoa que é mais da minha época aí vai lembrar, aqueles protetores de tela que a gente pendurava na frente dos monitores para proteger justamente dessa radiação que elas emitiam. O filtro solar, o que ele tem? Um fator de proteção ultravioleta, Então esse fator de proteção UV, que a gente chama, é o fator de proteção ultravioleta, o que prova que a radiação ultravioleta é o principal fator no aparecimento das manchas depois do fator genético. Por que eu estou falando isso? Eu tenho clientes, por exemplo, que falam para mim assim: mas essas manchas não são de idade? Na verdade, não. Tá? Apesar de se chamarem manchas senis, isso foi um nome, como eu disse, popular dado à melanose solar, porque a mancha senil normalmente ela começa a ocorrer com a perda que o nosso organismo tem de renovação da pele. E isso está muito ligado ao nosso fator genético. Então, quando a gente é jovem e essa radiação atua sobre a nossa pele,
A tendência do organismo é fazer a troca dessa pele que foi atingida e vem uma pele novinha sem mancha. Conforme esse poder de regeneração vai diminuindo, o organismo vai buscando outras formas de se proteger em relação a esse fator. E aí ela começa a escurecer a pele com a melanina. Podemos perceber, por exemplo, pessoas que já têm uma idade avançada e não possuem manchas nenhuma. Eu conheço pessoas já bem idosas que não têm manchas nenhuma. E tenho clientes com menos de 30 anos que já têm bastante manchas. Então, essa é a prova de que a idade não é fator para as manchas, e sim, primeiro o fator genético e depois a exposição à radiação ultravioleta. Agora nós vamos abordar quais são os principais tratamentos disponíveis e que você pode esperar como resultado de cada um deles. Então, para começar falando dos principais tratamentos, eu gostaria de dizer que, basicamente, para a gente eliminar uma mancha superficial da pele, como é o caso da mancha senil ou da melanose solar, todos os tratamentos se tratam de uma queimadura superficial ou de uma maneira de eliminar uma camada superficial da pele onde se encontra o pigmento, e aí com a cicatrização vem uma pele novinha, sem mancha, e aí essa mancha é eliminada. Então vamos começar falando do processo hoje em dia mais comum utilizado e mais procurado pelas pessoas, que seriam os tratamentos a laser. Existem vários tipos de laser utilizados para tratar essas manchas, como CO2 fracionado, ou a luz pulsada e outros equipamentos de laser utilizados para isso. Mas em geral a função deles é a mesma, que seria causar uma queimadura superficial na pele, onde vai forçar a troca desse tecido e vem uma pele novinha sem mancha. Entretanto, o laser, diferente de outros tratamentos, ele também depende da pigmentação da pele para atuar. É muito comum quem faz depilação a laser já deve ter ouvido falar que os pelos brancos, por exemplo, o laser tem maior dificuldade de destruir porque ele não tem pigmento, então o laser não identifica ele ali no local, e assim também acontece com a pigmentação da pele, com a manchinha. E para fazer a ação do laser sobre a pele, preciso ter uma frequência, onde vai determinar, essa frequência vai determinar a potência desse laser, a potência de ação sobre a pele. Se essa potência for muito alta, o laser pode atingir uma profundidade muito além do que necessita, e aí ele destrói o melanócito, que é a célula que produz melanina, e causa aquelas manchinhas brancas. E essas manchas brancas são irreversíveis, não tem como eliminar elas posteriormente. Então, os profissionais mais responsáveis, quando vão utilizar o laser, eles colocam uma frequência bem baixa, bem suave, e eles vão tratando isso por sessões. Então faz uma primeira sessão, aquela mancha clareia um pouquinho, faz outra, ela clareia um pouquinho, faz outra, ela clareia um pouquinho. Entretanto, a partir de um certo ponto que aquela mancha já atingiu um nível de clareamento, essa mancha não consegue mais ser identificada pelo laser, porque ela já ficou tão clara que aquela melanina já não é o suficiente para o laser identificar ela, e ele perde o poder de ação. Com isso, depois de várias sessões, você consegue clarear a mancha, mas não consegue eliminar ela totalmente. E aí, depois de um curto tempo, essas manchas começam a escurecer novamente e vão surgindo no local outra vez, sendo necessário reiniciar o tratamento todo novamente. Outra forma bastante utilizada pelos profissionais para eliminar essas manchas seriam os peelings químicos. Esses peelings químicos, eles são ácidos utilizados justamente para fazer essa abrasão na pele, essa queimadurazinha na pele, onde vai forçar a troca do tecido ali. Existem duas maneiras dentro desse procedimento de peeling químico, que o primeiro método é um método bem suave, que são os cremes clareadores, né? Esses cremes, normalmente, eles têm um pH bem suave, onde não há risco de causar uma queimadura profunda, uma lesão na pele, porque normalmente o paciente vai usar esse creme em casa, tá? Então, os profissionais que vão utilizar esse tipo de produto, eles vão balancear esse creme com um pH bem suave e vão passar a indicação normalmente para o cliente usar em casa, à noite, em horários específicos, e a quantidade que vai ser aplicada sobre a pele normalmente é uma vez por dia, ou às vezes até em dias intercalados, para que não haja uma agressão muito grande, mas normalmente a ação desse produto é bem suave.
Qual é o problema do uso desses cremes? É que como a ação dele é bem suave, o organismo começa a sofrer a ação desse produto sobre a pele. Ele não vai eliminar a mancha de uma vez, ou seja, ele vai, assim como no laser, ele vai clareando aos poucos, né? Só que existem fatores que prejudicam nesse ponto, porque quando você passa o creme, normalmente você não vai passar ele local na mancha, você vai aplicar ele sobre a região toda, né? Então, se for na mão, você vai aplicar ele sobre a mão toda. Então, você está usando o ácido tanto na pele que tem mancha, como na pele que não tem mancha. E aí você vai causar uma leve descamação, vai afinando aquela pele, a mancha começa a clarear, mas a pele toda fica sensível. Com a sensibilização da pele, qualquer ação da radiação ultravioleta, o organismo entende que precisa de uma nova proteção e começa a produzir mais manchas. E isso aumenta, dentro de um prazo intermediário, a quantidade de manchas. Então, a princípio, durante o uso daquele creme, você nota que há um clareamento. Posteriormente, acaba havendo um aumento dessas manchas em consequência do uso desse creme, que não vai conseguir eliminar a mancha totalmente e provavelmente ainda vai aumentar a quantidade delas. E aí você tem que voltar a usar e tá sempre usando, e aí você está mantendo sua pele sempre sensível, e isso cria um ciclo vicioso que, na minha opinião, não resolve o problema. A segunda maneira de utilização do peeling químico são através dos fenóis e do ácido tricloroacético. Esses ácidos já são bem potentes, eles possuem um pH bem elevado, eles podem causar queimaduras profundas, causar lesões profundas na pele. Então, normalmente, o uso desses produtos são feitos ou em consultório ou, às vezes, até em centro cirúrgico. Os fenóis, principalmente, a indicação é ser feita sempre em centro cirúrgico. E, às vezes, o paciente tem que estar até anestesiado, porque realmente ele vai numa camada bem profunda da pele, ele tira uma camada bem espessa da pele, e aí, com a cicatrização, vem aquela pele novinha ali, normalmente sem as manchas, né? Mas, na minha opinião, é um procedimento muito agressivo, que envolve riscos praticamente cirúrgicos, tá? Então, isso vai depender mesmo do profissional que vai utilizar. Só aconselho, obviamente, que seja feito com médicos, né, especializados na área, e realmente se o paciente entender que isso realmente vai ser o que ele está procurando e que vale a pena os riscos envolvidos. Então, concluindo a respeito do peeling químico feito em consultório ou em centro cirúrgico, no meu ponto de vista é que sim, eles podem trazer um bom resultado, mas envolvem muitos riscos, e isso tem que ser avaliado muito bem pelo cliente e pelo profissional que vai atuar com esses produtos, que com certeza tem que ser um médico. Outra maneira de tratar as manchas senis é através do peeling físico, que nada mais é do que uma esfoliação superficial da pele, uma maneira de você eliminar aquele tecido superficial por atrito, né? As maneiras de fazer essa esfoliação são diversas, né? Pode ser através de massagens com cremes esfoliantes, existem aparelhos específicos para isso, como o peeling de diamante, por exemplo. Então existem várias maneiras de fazer esse peeling físico, mas na minha opinião é o que menos traz resultados, porque a ação dele realmente é muito superficial, ele não chega nem a clarear as manchas, ele no máximo vai criar uma ardênciazinha superficial ali no primeiro momento, pode até melhorar o aspecto de toque, deixar a pele mais fininha, mais suave ali ao toque, mas com relação às manchas, o que eu tenho de experiência é o que menos traz resultados. O próximo tratamento que a gente vai falar, talvez um dos métodos mais antigos utilizados nos consultórios, que é a crioterapia. Crioterapia trata-se de um tratamento feito por congelamento, a frio. Então esse congelamento, a forma mais comum utilizada hoje nos consultórios é pelo nitrogênio. A forma como é feito isso, trata-se de um sprayzinho, né? Normalmente é um spray, um equipamento onde o profissional completa ele com nitrogênio líquido, e ele vem espirrando esse sprayzinho sobre as manchas. A questão do nitrogênio líquido é que ele sim pode trazer um resultado positivo, mas a forma como ele é utilizado é que é bastante questionável. Primeiro porque a temperatura dele é muito baixa, chega em volta de 200 graus negativos. Por ter a temperatura tão baixa,
corre-se o risco de causar uma lesãozinha na pele, como eu expliquei no começo, que o laser também poderia acontecer isso, e com essa temperatura muito baixa ele pode chegar a destruir o melanócito, que é a célula que produz melanina, e aí depois de cicatrizar a pele fica uma mancha branca que a gente não consegue recuperar mais. Então essa seria a primeira desvantagem do nitrogênio. A segunda é que, como ele é aplicado no local da mancha e através de um spray, muitas vezes o médico ou o profissional que utiliza não tem controle sobre a ação dele, sobre o local onde ele está caindo ali certinho, né? Então ele não vai conseguir atuar certinho em cima da mancha pontual, e também uma vez espirrado ali ele vai congelar até ele perder a ação dele. Não tem um tempo de controle sobre esse congelamento. Então isso pode causar essa lesão, a gente chama de acromia, né? Que é a ausência de pigmento no local por destruição do melanócito. E aí fica essas cicatrizes branquinhas, essas marcas branquinhas na pele que a gente não consegue eliminar mais. Existe também um outro tratamento muito utilizado no mercado aí agora, que é o jato de plasma. O jato de plasma, na minha opinião, pelo que eu tenho de feedback dos meus clientes, ele é bastante dolorido porque ele causa essa queimadura pela temperatura elevada. Oposto da crioterapia, que é um congelamento da pele, o jato de plasma ele faz uma queimadura, ele frita mesmo a pele ali no local. E isso causa uma dor intensa que, dependendo da quantidade de manchas a ser tratadas, pode realmente incomodar bastante o cliente que está passando por esse tratamento. E, em contrapartida, também ele pode causar aquelas manchinhas brancas, assim como o laser, assim como o nitrogênio, porque não há um controle exato da temperatura e da profundidade que está sendo atuada na pele. Se essa queimadura passar um pouco do ponto e destruir o melanócito, também pode deixar uma cicatriz e uma mancha branca que fica irreversível, e isso realmente não é o objetivo de quem está buscando um tratamento de manchas. Então, pessoal, como eu prometi no começo do vídeo, agora eu vou falar para vocês sobre um tratamento que é o único no mundo com garantia de resultado de eliminação das manchas senis, que é o método Simas. Esse método é um método exclusivo da Simas Estética, desenvolvido pelo professor Sima há mais de 50 anos. O professor Sima, como vocês devem ter notado pela semelhança dos nomes, é meu pai. Nossa técnica trata-se de um congelamento superficial da pele a nível de epiderme. Não tem agulha, anestesia, nada que perfura a pele. Mas diferente do nitrogênio, eu uso um equipamento exclusivo também, desenvolvido também pelo meu pai, que regula a temperatura. E com ele eu consigo ter noção de precisão sobre a área que eu estou atuando, eu consigo controlar a temperatura que eu estou utilizando e a ação desse produto que a gente utiliza para congelar a pele. Com isso a gente dá muito mais segurança e precisão na ação do tratamento. Eu consigo ir na profundidade exata da mancha, eliminar ela totalmente de uma vez só, sem causar lesões, cicatrizes ou manchas brancas na pele. É um método muito rápido, tá? Normalmente com uma aplicação a gente já consegue eliminar aí até de 70% a 100% das manchas, de forma definitiva, porque eu consigo realmente ir lá na profundidade correta dela. Essa segurança e essa eficácia é que torna o método Simas diferenciado dos outros. Enquanto alguns tratamentos necessitam inclusive de anestesia, por questão da dor intensa, o nosso tratamento causa apenas uma sensação suportável. São mais de 20 mil clientes atendidos ao longo desses anos. Com isso, nós temos a confiança de oferecer um resultado garantido em contrato. Se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, acesse o nosso site. O link está na descrição. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que a gente responde para você. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Isso nos incentiva a gravar mais conteúdos desse tipo. Até o próximo vídeo.